Ouça a partir de agora o programa Acorda Bênção, com o pastor Amaro Correia. Ouça agora a voz do divino. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Bem, agora nós vamos ler aqui as Sagradas Escrituras, não é? Louvado seja Deus. Lucas, capítulo de número 9. Glória a Deus. Vamos dar sequência à leitura deste abençoado capítulo, não é? Paramos no versículo de número 22. Vamos ler agora do versículo 23 ao versículo 36. Amém? Lucas capítulo 9, versículo 23 ao versículo 36. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Porque que aproveita o homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. E em verdade vos digo que dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte até que vejam o reino de Deus. E aconteceu que, quase 8 dias depois destas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago e subiu ao monte a orar. Estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e as suas vestes ficaram brancas e muito resplandecentes. E eis que estavam falando com ele 2 varões que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. E Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono, e quando despertaram, viram a sua glória e aqueles 2 varões que estavam com ele. E aconteceu que quando aqueles que se apartaram dele, disse Pedro a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui e façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Não sabendo o que dizia. E dizendo ele isso,
veio uma nuvem que os encobriu com a sua sombra, e estando eles na nuvem, temeram. E saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E tendo soado aquela voz, Jesus foi achado só. E eles calaram-se. Por aqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Pois bem, amados e queridos irmãos, voltando as nossas atenções aqui para Lucas, eu estava lendo Lucas e meditando aqui a linha de pensamento, não é? Ou a perspectiva que esses dias a gente vem abordando a Escritura, não é? Você entrar no nosso Face e ouvir as ministrações, louvado seja Deus, você vai observar algo diferente nas ministrações. Louvado seja o nome de Jesus. Você vai observar uma perspectiva diferente das ministrações. E, claro, respaldada no texto bíblico, que coincide com o que a gente está lendo. Até porque o propósito da abordagem era falar do que é lido. Mas a gente tem falado, e o texto é quem tem, claro, nos respaldado. O texto tem se dirigido a nós. O texto tem abalizado a nossa reflexão. Até parece que o texto tem confirmado o que a gente vem falando. E graças a Deus é isso que eu tenho percebido, modéstia à parte, vem acontecendo. Né? Nessa perspectiva de gerar crescimento espiritual, de gerar, louvado seja Deus, um revestimento das armaduras de Deus aos irmãos, não é? De gerar subsídio para os irmãos responderem à razão da fé e da esperança que há em seus corações, tendo em vista, amados, eu volto a dizer, a situação da fé vem se afunilando cada vez mais, e mais do que nunca precisamos santificar a Cristo em nosso coração para respondermos a qualquer que perguntar a razão da esperança que há em nós. Amém? Louvado seja Deus. E quando agora, aí acontece de novo aqui, diante desta leitura de Lucas 9, quando a gente se depara com o texto aqui, do qual não precisa se comentar muita coisa, que é bem claro, Jesus falando do versículo 23, não é? Ao versículo 27, sobre a resignação que se deve aos seus seguidores, a determinação
que se requer dos seguidores de Jesus. E a advertência, mais uma vez, de que o pecado não compensa. Quando ele diz que aproveita o homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo. E aí vem, 8 dias depois, a narrativa de Lucas, tratando do episódio da transfiguração, que aparece 2 ícones para os judeus. Moisés, e aparece na sua ordem, primeiro Moisés, depois Elias. É intrigante porque algumas pessoas acham que Moisés não morreu, e Moisés morreu. Moisés morreu. Há uma disputa espiritual relatada lá em Judas. Judas é o livro que precede o livro de Apocalipse, sobre o corpo de Moisés. É o arcanjo Miguel contendendo com o diabo a respeito do corpo de Moisés. Alguma denominação alegando que, por causa de não ter achado, ou de não ter se falado do corpo, é que Moisés não morreu, porque apelam para um princípio judicial humano que, não havendo corpo aparecido, não há crime. A exemplo da amante do jogador Bruno, do goleiro Bruno, que era do Flamengo, que a Elisa Sabut, alguma coisa assim o nome dela, foi morta e até agora o corpo não apareceu, e a defesa alega que não houve um crime pelo fato do corpo não ter aparecido. Aí, infelizmente, alguma denominação quer se respaldar nesse princípio judicial para alegar que, por não se saber do corpo de Moisés, Moisés não morreu. Mas Moisés morreu. Moisés morreu. Agora, Deus não permitiu saber, as pessoas saberem, não é? Onde Moisés foi sepultado. E Deus ocultou isso até de Satanás. Porque certamente Satanás, que deturpou a mente dos seguidores de Moisés, ainda vivo, para adorar a serpente que Moisés fez e a colocou numa haste, sob a ordem divina, para que os que fossem mordidos pelas serpentes venenosas que o Senhor Deus mandou no meio do povo, para matar os murmuradores, olhando agora o povo para a serpente que Moisés havia levantado sobre a haste, se salvaria? Satanás mesmo, o diabo, que é o mesmo elemento, né? O diabo quando atenta, Satanás quando engana, acusa quando acusa. É Satanás, né? Quando acusa, o diabo quando tenta. E é a mesma coisa, tudo, é o mesmo elemento imprestável. Ele fez o povo adorar essa imagem e chamá-la de Neustã, um simples objeto, né? Imagine o povo conseguindo pegar o corpo de Moisés. Já havia a crença egípcia de mumificar os faraós, né? Que até hoje a turma está achando o faraó aí mumificado.
E entre os que saíram do Egito, houvera muitos egípcios no meio do povo de Israel. E a cultura egípcia, ainda apesar de que todos os que saíram do Egito, até a entrada até a travessia do Jordão, todos que haviam saído do Egito morreram, exceto Josué e Calebe. Mas houveram filhos desses egípcios entre o povo, e que certamente, seguindo o modelo hebreu de cultivar a sua cultura e seus princípios, muitos desses pais, irmãos, não se enganem, repassaram as informações para seus filhos no deserto. Viu? Aproveitando que a idolatria acompanhou Israel até o cativeiro babilônico. De um modo geral, depois do cativeiro babilônico, a idolatria ela é minimizada. O pessoal envereda pelas seitas, mas a idolatria ainda continuou existindo, não tão forte quanto até o Império Babilônico devastar Jerusalém. Então, o que eu quero dizer é que muita coisa egípcia se perpetuou entre o povo de Israel. Imagine se descobre o corpo de Moisés. Muitos iriam brigar pela mumificação de Moisés, e a idolatria ia ser grande, até porque Moisés era e é para os judeus como Jesus é para nós. Só para os irmãos terem uma ideia. Moisés é para os judeus o que Jesus é para nós. Até porque Moisés disse que Deus levantaria um profeta como ele. Só que Jesus não é recebido como fora Moisés pelos judeus em sua maioria. Por isso que não é à toa essa manifestação em glória, este resplandecer do rosto de Jesus como o sol em pleno meio-dia, e a voz saindo das nuvens que encobre eles, dizendo a Jesus, ou dizendo de Jesus: este é meu filho amado, a ele ouvi. Mas antes de voltar a este assunto, aparece também Elias, é o fraco. É o fraco. Que, louvado seja Deus, desafiou os profetas de Baal, Elias. Eita, glória a Deus. E Elias, esse sim não morre, ele é trasladado em uma carruagem de fogo. Inclusive Tiago, que tinha o primado da igreja em Jerusalém, ele faz menção a Elias quando diz que Elias, glória a Deus, Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Elias, a gente percebe, era um objeto de admiração muito grande de Tiago. Elias era o profeta que, inclusive, é referência ao ministério espiritual, a autoridade de Jesus,
Glória a Deus. E muita coisa semelhante. Por isso que a profecia era que Elias voltaria nesse sentido, não reencarnado, até porque Elias não morreu. E reencarnação não existe. Claro que o princípio da reencarnação teria que ser a morte. Mas o Senhor enviaria o seu servo, profeta, no espírito de Elias, ou seja, com a autoridade de Elias. E isso é apontado para a pessoa de Jesus, né? Que aparece aqui na transfiguração, e a voz que sai da nuvem manda que o filho é que seja ouvido. O filho é que seja ouvido. Filho aqui é direcionado ao corpo, que é a encarnação do Verbo. Jesus, o Emanuel, que deve ser ouvido. Louvado seja Deus. As atenções devem se converger à pessoa de Jesus. E esses dois ícones da fé hebraica, da fé judaica, ninguém mais, ninguém menos que eles, em espírito, porque isso aqui é uma manifestação permissível e extraordinariamente permissível de Deus a acontecer, porque com a transfiguração, o que acontece aqui, amados, é o céu na terra. Essa transfiguração aqui é o céu na terra. Entende? É como se fosse um portal agora, aberto exclusivamente para este fim. Se você, por exemplo, gosta de assistir filme, ou mesmo que não goste, mas já tem um neto, tem um filho, eu estou me lembrando agora de um filme, por exemplo, que passa muito na televisão fechada, que é o tal do Thor, que é da mitologia grega, que é um portal dele, vindo do mundo dele para a terra, e vice-versa, da terra para o mundo dele. Só para você ter ideia do que eu estou querendo me referir. Este momento de Jesus com Moisés e Elias, louvado seja Deus, no monte, é esse momento, assim, é esse portal. Isso aqui é algo específico para, inclusive, abalizar os discípulos, mais tarde chamados apóstolos, gerando-lhes uma grande convicção, ao ponto de lá na frente, inclusive, eles dedicarem suas vidas pela causa. Dedicarem suas vidas pela causa. Louvado seja Deus. Porque para fazer o que esses homens fizeram pela causa do Mestre, por esta fé que vivenciamos, por este evangelho que pregamos, eles tinham que ter experiências e convicções geradas e proporcionadas por Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que viesse, inclusive, torná-los cada vez mais convictos da verdade que eles estavam agora a defender. Louvado seja Deus. O que para nós
serve de exemplo pelas experiências que temos tido com o nosso Deus, não é? Pelo reconhecimento do que Ele tem feito por nós. Porque eu digo a você, para a pessoa se desprender do mundo, glória a Jesus, para a pessoa entender que o mundo não tem nada a lhe dar e que o pecado realmente não compensa, esta pessoa se deixou ser trabalhada por Deus, esta pessoa entendeu que o Senhor perdoou-lhe os pecados, esta pessoa entendeu que o céu é uma realidade, que o inferno é uma realidade, esta pessoa entendeu que Jesus vale a pena. Do contrário, facilmente abre mão de Jesus. Do contrário, facilmente abre mão de Jesus. E nós não precisamos de estar vendo Moisés, de estar vendo Elias, de estar vendo o anjo, de estar vendo o arcanjo, de estar vendo querubim, de estar vendo serafim. Porque o Espírito Santo tem testificado com o nosso espírito das verdades de Deus. Por isso que Paulo diz em 1 Coríntios, no capítulo de número 14, versículo 22, que línguas, por exemplo, é um sinal não para os fiéis, mas para os infiéis. E a profecia, esta palavra, não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Amém, amados? Por isso que aquela palavra é forte, lá de Lucas capítulo de número 7, que ministramos recentemente, do versículo 36 ao versículo de número 50, da mulher pecadora que ungiu os pés de Jesus com unguento, mas que antes lavava os pés de Jesus com suas lágrimas e os enxugava com os seus cabelos e os beijava. Glória a Deus. Ela fez isso pelo reconhecimento do que o que Jesus fez por ela foi muito importante, foi muito significante, foi muito profundo, foi fundamental. Jesus perdoou-lhes nada mais, nada menos que os pecados. E ter os pecados perdoados é tudo. Porque o pecado faz separação entre nós e Deus. O pecado faz com que estejamos distantes de Deus e Deus distante de nós. E morrendo debaixo do pecado, o destino é o inferno. O destino é a segunda morte, a morte eterna. Mas o perdão é a aproximação com Deus. O perdão é a aliança atada. O perdão é o nome escrito no livro da vida. O perdão é a morada de Deus em nós. O perdão
é a cidadania celestial, o perdão é a morada celestial. Aleluia. Eu não posso terminar essa ministração de hoje dizendo a você algo diferente do que já disse quando ministramos esta semana, esses dias. Procure responder à altura do que Deus tem feito por você. Amém? Procure viver respondendo à altura do que Deus tem feito por você, meu irmão, minha irmã. Você acabou de ouvir o programa Acorda Bênção, com o pastor Amaro Correia.